Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Guilherme e essa é a minha primeira palestra no Noite com as Estrelas. E hoje eu tô aqui pra levar vocês às alturas. Calma, calma, não tão alto assim, né? Vamos descer um pouquinho. Aí, agora tá legal. Bom, antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Meu nome é Guilherme Leite, eu sou nascido aqui em Caraguatatuba e eu estudei também no Alcides. Olha que maneiro. Inclusive, eu tô aqui com uma das primeiras camisetas aí do Noite com as Estrelas, né? E eu fui participante do primeira edição até a terceira edição. Foi o tempo que eu fiquei ali no primeiro a terceiro ano do ensino médio. Inclusive, eu dei a sorte, talvez, de ganhar a primeira e terceira edição. Foi muito maneiro pra mim, né? Bom, a minha paixão por astronomia, ela nasceu, claro, grande parte pela Cibele, que com certeza me ajudou muito, mas também por alguns livros. Pera aí, que eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Bom, tô aqui com os livros. Esses livros são de um escritor chamado Douglas Adams. Esse rapaz ele foi roteirista de uma série incrível chamada Monty Python, uma série de humor britânico, e ele conta um pouco sobre como seria viajar toda a galáxia com apenas poucos dólares e uma toalha, né? É bem legal porque ele faz humor, ele traz questões filosóficas muito profundas e ainda tem algumas gravuras aqui na capa que traz um tanto de simpatismo, mas é com certeza uma sequência de livros bem profunda para se ler. Inclusive, esses livros aqui, eles têm uma das maiores referências da cultura pop, que é o número 42, que é a resposta para uma grande pergunta. É claro, não vou contar qual é a pergunta, para vocês terem vontade de ler o livro também, mas inclusive vocês podem ver essa pergunta no personagem Heimerdinger do League of Legends. Maneiro, agora vocês devem estar pensando, beleza, então você estudou bastante astronomia por conta de livros, da Noite com as Estrelas, deve ter estudado por fora também, né? Tranquilo. E aí, o que você estuda agora? O que você faz faculdade? Que curso, assim? Eu, basicamente, hoje, estudo psicologia. Faz 3 anos que eu estou estudando psicologia, na Unip de São José dos Campos. E eu trabalho na área da educação também. Então, é claro, contato com todos esses professores incríveis não me deixaria ir para nenhuma outra área, né? Desde o ensino médio, eu estava aí fazendo parte do Grêmio estudantil. E agora eu busco tocar a educação de milhares de crianças e adolescentes por todo o Brasil, utilizando tecnologia. Então, eu trabalho numa startup chamada Educo, em São José dos Campos, e a gente faz personalização de ensino através da tecnologia. Show! Você deve estar se perguntando, maneiro, então você trabalha aí com personalização, estuda psicologia, gosta bastante de astronomia. O que você vai falar pra gente, Guilherme? Bom, vocês já viram aí então que a minha parada é asa delta, né? Hoje eu vou contar um pouco pra vocês de como a gente vê a física no voo livre. Desvendar um pouquinho os mistérios da asa delta e eu vou mostrar um pouco pra vocês de como a física, as forças gravitacionais e todo esse tipo de coisa é realmente incrível de se estudar. E como a gente pode ver isso na prática, né? Eu sei que às vezes a gente fica estudando muita teoria e pensa, pô, e aí, aplicação prática? Que tal voar? Antes de mais nada, vamos se atualizar um pouquinho, né? Tô com a camisa antiga aqui da Noite com as Estrelas, então bora. Show, bem melhor, né? Um toque de clássico, né? Parece um pouco a primeira camisa. Bom, antes de começar aqui a explicar a história do voo livre, eu sou piloto tanto de asa delta quanto parapente, né? Comecei por volta dos meus 16 anos ali e hoje eu estou com 19 anos. Então é bem legal porque eu já estou nesse meio aí há um tempo. Inclusive meu pai, ele é piloto há mais de 25 anos, então eu já nasci no meio do voo livre, né? Eu sou piloto de asa delta e de parapente credenciado pela ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, há mais de 2 anos, e pela CBVL, que é a Confederação Brasileira de Voo Livre. Você deve estar se perguntando, mas e aí, Guilherme, como que começou o voo livre, o voo de asa delta? Calma aí, vamos lá no princípio. Basicamente, a primeira estátua que nós temos, né, a primeira referência ao voo dos pássaros, é o planador de Saqqara, por volta de 2000 anos antes de Cristo. Ele foi encontrado no Egito Antigo e parecia um pouco um pássaro misturado com um avião moderno, né? Basicamente, esse foi a primeira estátua, o primeiro molde que tivemos em volta do voo, né? Bom, antes de mais nada, eu quero também fazer uma menção honrosa aqui ao Leonardo da Vinci. No século XVI, esse cara fez coisas inimagináveis. Ele basicamente era um engenheiro incrível e projetou uma asa delta antes mesmo dela existir, de ter tecnologia para criar uma. Olha que incrível. Não só asa delta, né? Ele tem modos de helicóptero e diversos outros aparelhos aí pra voar. Esse cara realmente fez descobertas incríveis. Ele estava muito à frente do seu tempo, né? Foi considerado como loucos por muitos da época, né? E julgado também pela sociedade. Mas é isso. Vamos sempre pensar fora da caixa e tentar dar o próximo passo para a humanidade, né? Por volta de 1804, também teve uma descoberta muito importante para o voo. E eu vou até aprofundar um pouco mais nela mais pra frente. Mas o Sir George, ele descobriu
duas forças realmente extraordinárias para o voo livre. São a força de sustentação e atrito. É claro, mais pra frente eu vou contar um pouco mais sobre essas forças e outras também que ajudam no voo. Mas é muito importante vocês gravarem o nome dessa pessoa, tudo bem? E realmente a asa delta se concretizou com Francis Rogallo. Por volta de 1948, ele criou a primeira asa delta. Eles chamavam de asa delta inflável na época, né? O que nós chamamos de asa delta flexível. Que basicamente ela é composta por tecido, Dacron, né? É um tecido bem similar à vela dos barcos. E alumínio ou até mesmo bambu. Tiveram vários modelos, primeiros modelos, né? De asas de bambu. Pô, você deve estar se perguntando assim, pô, maneiro. E aí, o Francis Rogallo, ele inventou lá a primeira asa delta, as asas Rogallo. E como que a asa delta foi se desenvolvendo mais pra frente? Cara, isso é realmente fenomenal. A gente pensar que o Francis Rogallo, ele deu a patente da asa delta em 1957 pra NASA. Olha que incrível. E esses modelos de asa delta, eles foram cogitados para fazer recuperação de cápsulas espaciais. Inclusive nos projetos Mercury e projeto Gemini. Posteriormente, a asa delta foi substituída nessas funções, né? Pelo paraquedas que nós temos atualmente. Aquele paraquedas redondo, sabe que o pessoal do exército pula dos aviões? Então, a asa delta ela foi substituída por aquele paraquedas por conta mesmo de ter uma confiabilidade maior para levar equipamentos muito pesados e tudo mais, e ser mais compacto e mais dinâmico para a equipe de voo. Você deve estar se perguntando, pô, mas por que a asa voa? Isso é uma coisa realmente fenomenal. Se você agora pegar aí uma folha de sulfite na sua casa, pronto, inclusive aqui está a minha. Se você soltar uma folha aí na sua casa, similar a essa posição que eu estou soltando a minha, vocês notam que ela cai muito devagarzinho. Basicamente parece que alguma força está segurando ela, né? Você deve estar pensando assim, pô, realmente, o ar está segurando ela. Beleza. E por que quando você segura talvez o seu celular virado para baixo? Não façam isso em casa. Mas todo mundo sabe que o celular cai muito rápido, né? Inclusive todo mundo tenta pegar no ar ali e não consegue. Mas, por exemplo, se eu soltar aqui essa figura da banguela de como treinar seu dragão, você nota que ela cai realmente muito rápido, né? Por que uma coisa vai cair mais lento ou mais rápido? Bora conversar sobre isso? Bom, enquanto falamos de voo livre, temos 4 forças primordiais que nós temos que aprender para realmente saber a teoria por trás do voo livre. Você deve estar se perguntando assim, pô, legal, qual é a primeira força? É peso. Ué, mas por que peso? Tem avião aí que pesa toneladas, tem asa delta aí que pesa, sei lá, 35, tem planador que pesa 100 quilos, e tudo isso voa? Por que a gente tem que estudar sobre peso pro voo? Você já se perguntou por que a folha de sulfite, que é muito mais leve que o seu celular, ela plana? E se o celular cai tão rápido? Bora falar sobre isso? O primeiro ponto é a força gravitacional. Nossa, força gravitacional realmente. Já ouvi falar sobre isso, né? As maçãs caem das árvores e batem no chão, por quê? Porque existe força gravitacional, não é isso que você ouviu? Então, é basicamente isso. Mas vamos entender um pouquinho da teoria por volta disso? Bom, a teoria por volta da força gravitacional afirma que 2 corpos com massa, eles se atraem. Então, você está atraindo a Terra e a Terra está te atraindo, é claro. Como a Terra é um pouquinho mais pesada que você, ela te atrai muito mais que você atrai ela, né? Então, basicamente, o peso é a força gravitacional exercida por outro objeto massivo no objeto que nós estamos estudando. No caso ali, o ser humano, a asa delta e afins. Então, você deve estar se perguntando, pô, beleza, já sei o que é o peso, né? Mas por que eu preciso saber do peso? Bom, para você realmente conseguir voar, você precisa de uma força que vença o peso ou anule ele. Então, se você conseguir anular o peso ou vencer ele, você consegue voar. Independente se você está pesando 50, 60, 70, se o seu equipamento completo pesa 1 tonelada, vai depender tudo apenas de uma força que consiga anular esse peso. Show! Agora vamos partir para a segunda força exercida no voo livre, que é a sustentação. A sustentação ela é incrível. Ela afirma pra gente que quando há a diferença na pressão superior e inferior da vela, ocorre sustentação. Você deve estar se perguntando, tá, mas o que é isso aí de sustentação? Basicamente a sustentação ela é causada porque quando movemos nossa mão, ela está reorganizando o ar e o ar está exercendo pressão, tanto na parte superior quanto inferior da minha mão. Então, quando essa pressão está diferente, por exemplo, na parte superior exerce menos pressão que na inferior, nós vamos planar. Bom, vamos passar aqui para essa figura que eu estou trazendo no slide para a gente conseguir ver de forma mais fácil isso que eu estou falando sobre a sustentação.
Os fluidos eles estão sendo representados por essa bolinha. Então imagina que o fluido aqui, no caso o ar, ele está sendo cortado pela nossa asa, né? E essa asa ela tem um perfil diferente. Como assim? Na parte superior aqui, ela tem uma curva, o que torna um caminho mais longo. E, sabendo que uma reta é o caminho mais curto entre os dois pontos, a parte inferior seria um atalho nesse percurso, né? Então, por que as bolinhas da parte inferior não estão chegando primeiro na linha de chegada, no caso aqui o bordo de fuga da nossa asa, né? Elas estão saindo simultaneamente do bordo de ataque e chegando simultaneamente no bordo de fuga. Porque o fluido que está indo na parte superior da asa, ele está se movendo de forma mais rápida. Então, apesar do pessoal de baixo ali estar cortando o caminho, eles não estão ganhando a corrida. Eles estão chegando simultaneamente. O que ocorre? A diferença de pressão. Então, basicamente, a parte inferior da vela, os fluidos andam mais devagar e por isso causam mais pressão na vela e fazem criar sustentação. E a parte superior, ela faz os fluidos correrem mais rápido, causando menos sustentação. Por isso ela tem esse design que chamamos de perfil aerodinâmico. Bom, você deve estar se perguntando, beleza, Guilherme, mas e aí? Por que a terceira lei de Newton tem tanto a ver com sustentação? Ela não é a lei que fala sobre ação e reação? Sim, exatamente. Ela fala sobre ação e reação. A nossa asa, ela está sendo atraída para a Terra, né? Porque ela tem aquela força que eu comentei anteriormente, que é o peso. Certo, ela está sendo atraída para a Terra e ela está exercendo uma pressão sobre o fluido que está embaixo da nossa asa, no caso, o ar. Certo, sabemos que ela está oferecendo uma pressão aqui no ar. E por que a ação e reação ela influencia na sustentação? Porque o ar também está oferecendo uma pressão na nossa asa. E isso faz com que nossa asa, ao invés de descer reto, ela seja projetada para frente, utilizando a força de sustentação. Então sabemos que a força de sustentação ela gira em torno da pressão exercida pela vela no fluido que está na parte inferior da nossa asa, que ele corre mais lento do que o fluido que está na parte superior, exercendo mais pressão na parte inferior da nossa asa, fazendo ela flutuar, ela se sustentar, beleza? Bom, agora que a gente já está dominando muito bem a força de sustentação, que é a segunda força do voo livre, vamos partir para a terceira, que é o arrasto. O arrasto basicamente é o nosso pior inimigo. Todo piloto odeia o arrasto. Como assim? O arrasto é tipo Thanos no voo livre? Basicamente é. No estalar de dedo ele pode acabar com seu voo. Como assim? Bom, então quanto mais poroso e mais rugoso seja o material da asa, maior atrito ele vai gerar contra o ar, né? Maior resistência ele vai gerar contra o fluido, no caso o ar. Então a forma também, ela com certeza é um dos maiores combatentes do ar. É como se fosse assim, ó. É o material ali liso, é o Capitão América, e a forma, ela é tipo Homem de Ferro, tá ligado? Todo tecnológico, com aerodinâmica. Porque esse perfil que eu mostrei pra vocês, ele ajuda a cortar o ar e gerar menos arrasto. Então, se a nossa asa tivesse um perfil quadrado na frente, ela geraria muito mais arrasto. Seria toda essa força, essa resistência causada pelo ar. Agora que a gente já sabe qual é a nossa pior inimiga aí no voo livre, que é a terceira força, o arrasto, bora partir para a quarta força, que no caso é a força de tração. Ah, sei, Guilherme, essa força aí eu sinto pelo meu crush, né? É a força de atração? Não. É a força de tração. A força de tração, ela é exercida, por exemplo, no caso dos aviões, pelo motor. Mas no caso do piloto de voo livre, ela é exercida às vezes pelas próprias pernas, né? Quando o piloto corre ali para dar a força inicial, a energia inicial para a asa sair voando. Ou pode estar sendo rebocada por outra asa com motor. Então, o voo livre ele é um voo sem motor, mas a força de tração ela pode ter sido exercida ali na decolagem, né? Como está sendo rebocado por um avião, por um motor fixo no chão. Existem vários tipos de decolagem diferentes, utilizando trações diferentes. Então a tração basicamente ela é uma força que desenvolve a velocidade mínima para o nosso equipamento entrar em voo. Como assim, Guilherme? Então quer dizer que tem que ter uma velocidade mínima para a asa voar? Sim. Por isso é muito importante para a gente correr enquanto a gente está decolando, né? Enquanto a gente está saindo da montanha. A corrida ela vai gerar a força de tração e que vai garantir a velocidade mínima para a nossa asa entrar em voo. Bom, se você for um observador assim muito detalhista, você deve estar pensando nesse momento que cada vez que você vai lá no Morro Santo Antônio, em qualquer outra rampa, você vê pilotos decolando, mas correndo menos ou mais. E o que isso significa? Basicamente, o vento é o primordial para a nossa decolagem ser segura. Por quê? Quando nós estamos contra o vento, né, o vento ele está vindo, batendo no rosto do piloto, enquanto ele está ali na área de decolagem, né, de frente para o abismo,
ele está adequado para decolagem, mas a intensidade do vento ela vai colaborar muito para nossa decolagem ser mais segura e precisar exercer menos força de tração. Beleza, mas como assim? A intensidade do vento ela vai mudar a decolagem? Basicamente, imagina que o nosso equipamento ele precisa estar a 30 por hora para entrar em voo. Então, com um vento de 10 por hora contra, nós precisamos correr, traduzindo, criar a força de tração para desenvolver a velocidade mínima de voo, né? Apenas 20 km por hora. Você deve estar falando assim, pô, isso daí ainda é bastante. E se eu precisar correr menos? Por exemplo, tem gente que tem apenas uma perna e decola de asa delta. E como essa pessoa faz? Ela decola com um vento mais intenso. Dá pra você decolar até mesmo deitado, já pronto pra decolar, sabe? Sem dar um passo e decolar de asa delta apenas por conta do vento. Porque o vento ele vai atingir ali a velocidade mínima que sua asa precisa, né? Pra entrar em voo. E você não vai precisar criar a força de tração necessária pra colocar essa asa em voo. Então quanto mais vento, mais segura vai ser a sua decolagem, porque você vai precisar correr menos. Agora, se o vento estiver vindo a seu favor, né? Ele estiver vindo lá das suas costas para sua frente, quer dizer que você vai precisar correr mais, porque você vai ter uma velocidade relativa do vento. Ok, Guilherme, agora eu já entendi as 4 forças por trás do voo livre, né? Mas eu vi que pessoas voam centenas de quilômetros de asa delta, sem motor nenhum. Como isso acontece? Inclusive, né? Nós temos o recorde batido lá no Texas por Johnny Duran e o Dustin, foi 764 quilômetros. Foi um voo realmente incrível, né? No Texas, atravessaram quase o Texas inteiro. E bom, vamos explicar um pouco o que está por trás desse voo tão longo em quilometragem e tempo também, né? Caramba, Guilherme, mas realmente uma distância muito grande, né? 764 quilômetros. Sim, é realmente uma distância muito grande. Esse pessoal bateu esse recorde no Texas com um voo em torno de 11 horas. Então foi um voo muito longo mesmo, muito cansativo. Inclusive eles precisam urinar, precisam tomar água e comer durante o voo, né? Eles levam barrinha de cereal, alguns tipos de comida como um gel proteínico, né, que nós usamos no voo, para se alimentar ali durante o voo e conseguir recuperar energia, conseguir voar por um tempo muito longo, assim. E esse recorde ele foi batido numa equipe patrocinada pela Red Bull. Realmente, no caso deles, Red Bull deu asas. No caso do Texas, por ser um lugar muito plano, eles não fazem uma decolagem de montanha. Eles decolaram rebocado. O que é decolagem rebocada? É quando você é puxado por um avião. No caso deles, um monomotor, né? Um avião que puxa a asa delta até certa altura, por volta de 1.500, 1.200 metros. Vai depender muito do dia ali, né? Do que eles estão pensando como start ali, de onde eles vão iniciar o voo, né? Mas o voo ele só é contado a partir do momento que o piloto ele desengata do avião. Daí realmente está sendo um voo livre, né? E essa altura ela vai servir como o nosso primeiro tanque de combustível para conquistar as primeiras térmicas, o primeiro lift e evoluir. Você deve estar se perguntando, pô, mas e aí? O que é térmica, o que é lift, né? Basicamente, como eu te disse, a altura é o combustível do piloto. As asas de competição que nós temos hoje em dia no mercado, elas andam em torno de 15 metros para frente, 16 metros para frente, a cada 1 metro que ela afunda. E o que significa lift? Lift basicamente é uma palavra do inglês que significa sustentação. Sim, exatamente o mesmo nome daquela força que eu expliquei anteriormente. Tá, mas e aí? O lift ou sustentação, tanto faz, como ele pode ajudar a gente a voar mais tempo? Basicamente o lift é o vento que bate na montanha, no vale ou em qualquer objeto, sendo natural ou não, até mesmo um prédio, por exemplo, obstáculos grandes, né? Ele bate nesses obstáculos e sobe, o que formam ascendentes, né? São camadas de ar ali, desse fluido que bate na montanha e sobe e faz a nossa asa subir. Tá, mas a gente não fica muito limitado quando pensa que nós só podemos subir perto de montanhas? Sim, realmente, e até em questão de altura, né? É só 1/3 do tamanho da montanha ali, do vale, enfim. E por isso nós temos a segunda forma de ganhar altura, que é as térmicas. Tá, mas e aí, como funciona essa tal de térmica, né? A térmica é a diferença de densidade entre o ar quente e o ar frio. Podemos imaginar que temos duas superfícies diferentes, como por exemplo um arado e uma floresta. O arado, ele esquenta muito mais do que a floresta, aquela superfície de contato ali com o sol, ela esquenta muito mais do que a floresta. E por isso vai se acumular ali uma massa de ar, né, o que chamamos de térmica.
e ela vai se desprender, pode ser, por exemplo, com alguém arando, um caminhão passando, ou até mesmo o vento que batendo naquele arado e tendo contato com aquela floresta que tem a diferença de ar, faz ela se desprender e subir. Porque o ar por volta daquela térmica, né, por volta daquela bolha de ar quente, ele está mais denso do que o ar na bolha. E por isso o ar da bolha ele vai subir e vai ser substituído pelo ar mais denso que está em volta. O ar mais denso ele vai descer e ocupar aquele espaço que estava o ar menos denso, o ar mais quente. Então quer dizer que você sobrevoa superfícies que esquentam mais para pegar térmicas que são bolhas de ar quente, que são menos densas do que o ar frio, para você subir naquele ar quente? Exatamente isso. O ar quente ele vai ajudar a gente a subir, ganhar altura e percorrer mais território, buscando outras bolhas de ar quente, outras térmicas, outras regiões de lift, para a gente ganhar mais altura e conseguir progredindo durante o voo. Bom, quero, antes de finalizar aqui, agradecer a presença de todos e que realmente essa foi a minha primeira palestra no Noite com as Estrelas e eu espero ter mudado um pouquinho da vida de vocês, porque quando eu estive aí no lugar de vocês, pessoas me inspiraram, fizeram eu querer aprender mais sobre astronomia, sobre física, sobre tecnologia. E isso, assim, o mundo do aprendizado ele é apaixonante, sabe? Hoje eu trabalho e aprendo diariamente com educação e eu espero que vocês se sintam inspirados para mudar a vida de vocês e ter uma carreira que vai sempre decolar e nunca pousar. E é isso, pessoal. Estou encerrando por aqui. Uma ótima carreira a todos. E é isso. Fiquem com as estrelas.